Olá pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 1 Reis. E hoje vamos ler 1 Reis, capítulo 6. A construção do templo. Diz assim a palavra de Deus. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zive, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4,5 metros à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grandes estreitas. Junto às paredes do átrio principal e do santuário interior, construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2,25 metros de largura. O andar intermediário tinha 2,70 metros e o terceiro andar tinha 3,15 metros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim ele construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro. E fez as salas laterais ao longo de todo o templo. Cada uma tinha 2,25 metros de altura, e elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: Quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz a seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, meu povo. E assim Salomão concluiu a construção do templo. Forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e fez o soalho do templo com tábuas de pinho. Separou 9 metros na parte de trás do templo, fazendo uma divisão com tábuas de cedro do chão ao teto, para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. O átrio principal em frente dessa sala media 18 metros de comprimento. O interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Preparou também o santuário interno no templo, para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário interno tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu de ouro o altar de cedro. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim, revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar, que pertencia ao santuário interno. No santuário interno, ele esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. As asas abertas dos querubins mediam 2,25 metros, 4,5 metros da ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4,5 metros. Ele colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim encostava numa parede e a do outro encostava na outra. As suas outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu os querubins de ouro. Nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na externa, ele esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, tanto na parte interna como na externa do templo. Para a entrada do santuário interno, fez portas de oliveira com batentes de 5 lados. E nas 2 portas de madeira de oliveira, esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas, e revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também fez pilares de 4 lados, de madeira de oliveira, para a entrada do templo. Fez também 2 portas de pinho, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou figuras de querubins, de tamareiras e de flores abertas nas portas e as revestiu todas igualmente de ouro batido. E construiu o pátio interno com 3 camadas de pedra lavrada e uma de vigas de cedro.
O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, do 4º ano. No mês de Bul, o 8º mês do 11º ano, o templo foi terminado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Ele levou 7 anos para construí-lo. É isso aí, pessoal. 1 Reis, capítulo 6, fala sobre a construção do templo em Jerusalém durante o reinado do rei Salomão. Este capítulo é marcado pela perfeição e grandiosidade da obra, dando destaque à dedicação do povo de Israel a Deus e à importância do local que se tornou o mais sagrado para essa nação. Após o acordo com o rei Hirão de Tiro para obter materiais de construção, Salomão iniciou a obra do templo no 4º ano de seu reinado, no 2º mês, que é conhecido como mês de Ziv. O templo foi construído com pedras lavradas antes de serem colocadas, para que não se ouvissem barulhos de martelos, talhadeiras ou qualquer ferramenta de ferro durante a construção. O templo tinha uma estrutura impressionante, com dimensões de aproximadamente 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. Ele consistia em 3 partes principais: o Santo dos Santos, o Lugar Santo e o pátio exterior. O Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, era o local mais sagrado, acessível apenas ao sumo sacerdote uma vez por ano. As paredes do templo foram revestidas de cedro, ornamentadas com figuras de querubins, palmas e flores, devidamente entalhadas e cobertas de ouro puro. O assoalho era de cipreste. As portas eram feitas de oliveira, com os querubins, as palmas e as flores esculpidos nelas, também revestidas de ouro. A construção do templo demorou 7 anos. Quando foi terminado, o templo representou a realização de um sonho antigo de Davi e o cumprimento de uma promessa de Deus. Ele se tornou o centro da adoração em Israel e um dos principais símbolos da presença de Deus entre seu povo. Lembre-se, o texto nos ensina sobre a importância da dedicação e da excelência na obra do Senhor. Assim como o templo foi construído com cuidado e precisão, devemos buscar oferecer a Deus o melhor de nossos esforços em tudo o que fazemos. Pense nisso. É isso aí, pessoal. Que bom, conseguimos ler mais um capítulo do livro de 1 Reis. Isso me deixa muito feliz. Espero que você também esteja animado, com a leitura deste livro, que é muito importante para a nossa caminhada cristã, ok? Então eu te espero amanhã para junto lermos mais um capítulo deste livro. Então fique na paz e que Deus te abençoe.